Jerônimo, Oi, tudo bom? tudo Olha aqui, bem? tu pede para o pessoal, para os alunos do professor Tiago, para ali no Notas Compartilhadas colocarem o nome completo por extenso para a gente poder fazer os comprovantes depois. Tá, não quer que eu crie um Google Forms rapidinho pra gente resolver Ah, pode isso? ser, pode ser, Tá, pode ser. E pede para eles pôr o CPF também, que aí a gente faz, coloca o CPF, o nome, e eu faço os atestados aqui pelo SEI, assinados digitalmente, aí fica legal. tá, Tá ótimo. perfeito. Obrigada. Oi, pessoal. Boa noite. Tudo bem, Madruga? Tá me ouvindo? Salve, Thiago. Um segundo que eu tô arrumando as coisas aqui, mas pode ir. Tranquilo. Eu acho que ainda dá uns minutinhos, mas pode ir conversando com o pessoal aí se quiser. Eu tô só fazendo aqui um Forms rapidinho pra também dar certificado pra todo o pessoal que vai estar presente, além da tua pessoa, tá? Perfeito. Não, a gente aguarda. A gente aguarda mais alguns minutos para começar. Tranquilo.
Alô, me escutam? Tem. Tá. Só habilitando aqui a webcam. Um segundo. Tá. Agora sim, perfeito. Primeiramente, agradecer a todo mundo aí presente, principalmente o Thiago, obviamente, que vem nos agraciar aí com a sua presença e passar um pouco da grande experiência dele com Python, muito maior do que a minha, até diria que grande parte do curso é inspirado em algumas coisas que eu já tive a oportunidade de debater com ele também, vendo os materiais que ele produziu, o próprio uso do Replit, e aulas bem simples e diretas, assim. Então, eu não vou elogiar ele demais, que é um cara que eu considero amigo também, a gente é coautor em alguns projetos aí, então vou deixar a palavra com ele enquanto eu vou carregando aí a apresentação. Acho que tu pode ir se apresentando. Tu já conseguiu carregar aí, Thiago? Tá bom, obrigado. Você vai carregar a apresentação para mim, Madruga? Carrego. Vai falando com o pessoal enquanto vai convertendo aqui. Ah, tá. Aí você que vai passar os slides, eu passo? Como que é? Aqui Eu pelo... te devolvo o controle depois que eu converter aqui e aí tu pode passar. Não te estressa, Tá que é bom, bem simples agora. tá bom. Bom, primeiramente, boa noite a todos e a todas. Eu quero primeiro agradecer aí ao meu amigo Madruga. Muito obrigado pelo convite, Madruga. Agora que eu consegui finalmente concluir o doutorado, eu até te mandei até umas mensagens, estou muito mais aberto aí a gente voltar àquela nossa parceria de participar em eventos científicos, em eventos da comunidade Linux, em palestras, em cursos. Eu estou à disposição. Já faz algum tempo que a gente escreveu aquele material, aquele livro. Já está na hora de publicar a segunda versão, né? É Uhum. algo que nós temos que fazer. Mas muito obrigado. Fico feliz de participar com você aqui desse grupo, né, de alunos, de participantes que estão dedicados a aprender um pouco de Python e aplicar essa metodologia à matemática, né? Acredito que isso também é parte da sua pesquisa de mestrado, né, Madruga? Isso. Basicamente, a gente está tendo aula com alunos do ensino médio, alguns também, alguns professores e alguns do ensino superior, mas vamos dizer assim, o núcleo da pesquisa seriam os alunos do ensino médio, e a gente está trabalhando com Python e Pygame. Agora, nessa semana, até começar as aulas de Pygame, para trabalhar com tópicos de matemática. A gente já viu algumas coisas de Fibonacci, números primos, vai ter planos cartesianos, enfim. Trabalhar de uma forma diferenciada essa introdução à programação. Perfeito. Bom, o Madruga me convidou então para a gente falar um pouco sobre Python, né? Python como ferramenta de ensino de POO. Na verdade, não só POO, mas programação como um todo. Então, só para a gente alinhar aqui a expectativa da nossa conversa de hoje,
eu quero falar um pouco para vocês como que nós utilizamos o Python para facilitar e aproximar um pouco mais a programação dos alunos de curso de graduação, tá? Então, nós vamos comentar um pouco e parte do material que nós produzimos foi incentivado, de certa forma, pela própria pandemia, que durante a pandemia, todos nós tivemos que nos reinventar, tivemos que adaptar as nossas aulas, alguns já eram mais versados em trabalhar com aulas online, outros nem tanto, mas ao final disso tudo, de todo esse processo, a gente conseguiu produzir muita coisa bacana. Então, esse é o nosso objetivo hoje, né? Conversar um pouco. Eu sempre, como professor, eu gosto de me colocar no lugar de apenas uma conversa com os meus alunos, né? A gente busca, claro, o professor, ele tem aquele papel central do processo de ensino-aprendizagem, mas ele age sempre como mediador, como incentivador, buscando ali a melhor estratégia pedagógica, didática, para transmitir o conhecimento científico. E quando a gente fala de aprender coisas novas, né, dentro de uma universidade, dentro da academia, né, no processo de iniciação científica, de pesquisa, a gente sempre fala de se apropriar de conhecimento científico. E é para isso que a gente está aqui, para apropriar de conhecimento científico. Quando eu tenho um conhecimento científico devidamente organizado, através de uma atividade de uma tarefa de aprendizagem, uma atividade de ensino coordenada pelo professor, isso facilita, né? Então, o nosso objetivo como professor é esse. E aí eu abro aqui essa minha conversa. Para me apresentar, eu gosto de me apresentar como professor. Né? Aquilo que, às vezes, quando o pessoal brinca, né? O que você escreve quando você preenche a ficha ao chegar em um hotel de profissão? Eu preencho como professor. Né? Eu me vejo como professor. O Madruga também gosta muito de estudar aí um pouco de filosofia. Em algumas filosofias, a gente tem o conceito da verdadeira vontade. Né? A verdadeira vontade é aquilo que você está aqui para fazer. Né? Eu me vejo sempre ensinando, me vejo sempre como professor. Hoje eu sou técnico administrativo, né? Sou servidor público federal, assim como o Madruga, e também sou professor, na verdade, desde os meus 16 anos. Né? E acho que é isso que a gente busca, né? Encontrar uma maneira, através da educação, transformar um pouquinho o mundo. Mas como é que se transforma o mundo? É tentar levar conhecimento e dar subsídio e dar ferramenta para que as pessoas transformem a si mesmas e, consequentemente, possam agir dentro da sua comunidade, dentro da sociedade, né? Então, acho que esse é o papel de qualquer área de conhecimento, né? De qualquer área de conhecimento, é você atuar dessa maneira. Bom, e aí, eu vou comentar um pouco sobre a experiência que foi usada em linguagem Python para o ensino da disciplina de programação orientada a objetos 2. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa abordagem pedagógica, como é que nós utilizamos exercícios, né? O próprio Madruga, ele já começou dando um spoiler aqui sobre a simplicidade. Eu sempre busco essa questão da simplicidade, eu vou comentar um pouco para vocês, porque hoje é muito fácil você ser complexo, é muito fácil você complicar demais as coisas e muitas vezes isso é até utilizado como uma tática para a pessoa talvez se mostrar um pouco mais sapiente, né? Que saiba um pouco mais sobre aquele assunto, então eu tenho que falar um pouco mais complicado. Não, muito pelo processo, muito pelo contrário, o processo em si de difundir esse conhecimento, seja qual for, é você simplificar. É você ser capaz de construir analogias e outras estratégias para transmitir aquele conhecimento. Mas sempre lembrando que nós, mesmo com a preparação de um material, a organização de um conhecimento, nós
sempre temos que deixar bem claro que o princípio ativo dessa relação é o aluno. O princípio ativo é quem está aprendendo, ou seja, a motivação tem que partir daquele que está buscando conhecimento. A gente busca organizar, claro, mas é a partir do aluno que isso é construído. Porque se não parte dele, é mais difícil, né? Bom, e aí, um processo, né? Algo que a gente evidenciou um pouco é a questão da evasão nos cursos de tecnologia. Então, às vezes, um curso de TI, seja ciência da computação, engenharia da computação, né? Ciência forma cientistas, engenharia para formar engenheiros, um curso mais rápido, comercial, como análise de movimentos e sistemas, que é hoje o curso que eu coordeno numa universidade, numa faculdade, que é o curso de análise de movimentos e sistemas, que é um curso de 2 anos que permite rapidamente jogar para o aluno práticas de mercado. Né? Qualquer curso de tecnologia tem seus atrativos, muitas vezes também por conta do salário. Só que, muitas vezes, o aluno chega e após, ou já no primeiro período, ele acaba abandonando o curso. Então, existem várias pesquisas, eu trouxe algumas aqui, até eu preciso atualizá-las, ela é de 2017, que fala aqui da desistência, né, de 69% dos alunos. 69% aqui desistem de cursos, né? Cursos de formação, não EAD, mas presenciais de TICs, né? De tecnologias de informação e comunicação. E aí, um outro artigo aqui também, do Otoniel aqui, ele fala que a dificuldade dos alunos nas disciplinas envolvendo lógica e programação. E aí, nós passamos a entender que, muitas vezes, o aluno chega para um curso de tecnologia sem uma base sólida, por exemplo, da matemática, que é até o que vocês exploram aqui, junto com o Madruga. Então, ele não tem essa base sólida de matemática, onde eu tenho ali simples razões, proporções, já tem uma dificuldade. Apenas lembrando aqui um caso, quando eu dava aula de banco de dados, numa das instruções de banco de dados, nós tínhamos ali uma atividade que era fazer a atualização do salário do funcionário em 13%, aumento de 13%. E aí o comando era fazer uma multiplicação, né, vezes 1,13. E naquela aula eu percebi que eu tive que voltar muito e mostrar por que ao multiplicar por 1,13 eu estou aumentando 13%, e ao multiplicar por 0,9 eu estou diminuindo 10%. Talvez coisas básicas, mas o aluno talvez não chegava ali preparado, né? Então isso também é um agravante. Bom, dentre os motivos de evasão, a definição do curso de ingresso, aspectos institucionais, mas também desempenho acadêmico. Desempenho acadêmico. Ou seja, ele não tinha um desempenho acadêmico adequado e acabava desistindo, né? E aí, a gente vai cair agora na parte legal, que é a parte de programação. Um curso de TI, e até um egresso de um curso de TI, obrigatoriamente, ele não tem assim, essa obrigação de ser programador. Tá? Geralmente acontece isso, você forma programadores, mas eu já trabalhei com pessoas que saíram da faculdade e foram atuar como gerentes de projeto, foram atuar como analistas, sem nunca escrever uma linha de código. Mas, geralmente, o caminho tradicional é a programação. Dizendo tudo isso, o que acontece? O aluno ele chega, às vezes, com uma base deficitária ali, matemática, até mesmo na parte de interpretação, de entendimento, e nós chegamos ali no desafio do Olá Mundo, do Hello World. O Hello World, o Olá Mundo, é aquele primeiro código que você escreve. Você vai programar em
Em Python, você vai escrever um Olá Mundo. Vai programar em Java, você vai escrever um Olá Mundo. Qualquer linguagem é o primeiro código, aquele seu primeiro contato. Aí o que vai acontecer? Você vai... Muitas faculdades até hoje trabalham com C e muitas trabalham com Java. O aluno nunca programou uma linha de código e vai programar em Java. Aí ele tem que fazer o quê? Public class, hello world, static void main, string args, print hello world internal window, que é um comentário, né? System out, println, hello world, fecha chaves, põe ponto e vírgula, etc. Isso aqui é um exemplo de um código numa classe main, numa classe Java, no método main, classe hello world, para poder só imprimir isso, olá mundo. Aí você cai aqui para o Python, hello.py, eu tenho aqui o print hello world. Eu não tenho ponto e vírgula, não tenho nada, eu só dou o print hello world. Então, o aluno chega e já se depara com tudo isso, é mais complicado. Outra coisa, a própria estrutura para você desenvolver em Java, você precisa de IDE, bibliotecas, configurações. Hoje está muito mais simples, claro. Só que mesmo assim, demanda ali uma preparação prévia para ele poder desenvolver. Eu tinha um colega que ele adorava falar, só para configurar o ambiente, numa empresa que eu trabalhei, ele desenvolvia em Java, ele é presente, acho que ainda é presente do iJug, que é o presuntinho. O apelido dele é presuntinho, todo mundo conhece como presuntinho na comunidade Java. O nome dele é Rogério. O presuntinho falava que, olha, eu preciso de pelo menos um dia para configurar todo o ambiente para poder trabalhar. Tá? Então, isso aí é também uma barreira. Se eu estou tentando aproximar mais o aluno da programação, do desenvolvimento, se eu coloco mais barreiras aí nesse espaço, eu vou estar dificultando esse processo. É claro que eu tenho que manter o desafio, que eu vou falar um pouco disso daqui a pouco. Então, aqui começa por aqui. E aí, quando eu fui trabalhar com a disciplina de programação orientada a objetos, eu já optei por trabalhar com Python de cara por conta da sua linguagem bem mais fácil, acessível, rápido de você desenvolver. E aí, tem aqui, né? Você aprende 10% do que se lê, 20% do que se ouve, 30% do que vê, 50% do que ouve e vê, 70% do que discute, 80% do que experimenta e 95% do que se ensina. 80% do que eu experimento, do que eu verdadeiramente faço, 95% do que eu ensino. E quando eu falo ensinar, não precisa necessariamente ser um professor dando uma aula. Não é só uma Madruga dando aula. Se eu coloco uma atividade colaborativa em grupo, eu tenho um colega ensinando outro colega. Eu tenho dois colegas descobrindo e ensinando a si mesmos ali alguma coisa. Essa experimentação, e não só meramente uma exposição, vai facilitar esse processo de ensino-aprendizagem. Né? Até o processo de ensino-aprendizagem, se você for avaliar aí do ponto de vista de Vygotsky, né? Eu tenho ensino-aprendizagem. A teoria histórico-cultural da educação, ela prega que o processo de ensino e o processo de aprendizagem, eles não podem ser dissociados. Por isso que a gente sempre usa essa palavra separada por hífen. Ensino-aprendizagem. Tudo junto. Bom, dessa maneira, né? Com base nisso que eu falei para vocês, dessa dificuldade, às vezes o aluno não chegou com uma preparação excelente, né? E está chegando ali para aprender, nós tivemos uma proposta metodológica, né? Como que eu posso, tendo em vista tudo isso, como que eu posso trabalhar de forma eficiente, como eu posso trabalhar de forma efetiva esses conceitos científicos? Lembra lá do início? Eu tenho que ensinar conceitos científicos. Não necessariamente eu tenho que falar difícil. Eu tenho que complicar. Eu tenho que ter algo complexo. Né? Assim, a gente começava, claro, com as aulas expositivas. E é legal que, quando se fala em aulas expositivas, é um processo de aula da Idade Média. Quando eu estava estudando o meu mestrado, eu fiz parte do meu mestrado na Universidade de Salamanca, que é uma universidade que tem quase um século lá de existência e utiliza aulas
também, né, utiliza a metodologia de aulas expositivas. Então, começa ali o aluno ter o primeiro contato com aquele conteúdo. Depois, nós elaboramos aqui uma série de passos para facilitar essa exposição a esse conhecimento, a esse conceito científico. Tudo começa com uma abordagem, como até o spoiler que o Madruga comentou, muito fácil de começar. Eu tenho que ter algo simples. Eu não tenho que, na primeira aula de programação do aluno ou da aluna, colocar ele para instalar a IDE, para configurar a biblioteca, para baixar conteúdo. Tudo bem, isso é importante ele saber e eu vou ensinar isso no momento adequado. Só que eu quero, quando ele se senta na cadeira, lá no laboratório de informática da UENG, por exemplo, que ele, em 5 minutos, esteja escrevendo um código. Tem que ser fácil de começar. Lembra da gente romper essas barreiras ou eliminar essas barreiras? Por isso, nós utilizamos o reply.it. Vou até fazer uma observação aqui para o Madruga. Madruga, eu sempre tive essa dúvida, né? Dessa pronúncia aqui, né? Porque aqui vem do reply e tem o IT aqui, né? O it. E um dia eu perguntei no fórum dessa ferramenta, cara, como é que é a pronúncia disso aqui? E eles me sugeriram que, desde o início, a concepção dessa plataforma é Ripple. Ripple, que seria a pronúncia correta, né? Que eles utilizam. Talvez, ela até comentou, né? Que tinha a ver também com rebel, de rebelde, né? Então, Ripple. Ripple seria a pronúncia. Né? E o que é o Ripple? Madruga já falou, acho que ele já utiliza, deve ter mostrado já para vocês. É uma ferramenta, olha lá, Code and Collaborate Without Friction. Você entra, você faz um sign-up aí, você faz um login, cara, você já está com a sua IDE, já tem um terminal, você já escreve o código e clica no Run. Você faz o... É interessante, né, Madruga? Eu também não sabia, eu perguntei porque eu não sabia, e lá no fórum eles comentaram, olha, a gente utiliza a pronúncia Ripple, e contou uma historinha lá, eu falei, legal, né, bem bacana. Eu sempre falei também Ripple, Reply It, Replit, alguma coisa assim. Legal. Aí, isso aqui já facilitou, que era muito fácil do aluno já ter essa IDE aberta, com aqui do lado já um terminal, ele escreveria um código aqui eu estou perguntando, está pequenininho, perguntando um número e retornando a soma desses números. Pronto. 5 minutos, senta, acessa o link, faz o login da sua conta do Gmail e já pode escrever seu código. Fácil de começar. Eu não tenho barreira aqui. Legal. Outra coisa interessante é a definição clara do problema. Eu já vi muitas vezes o aluno ele nem entendeu direito o que é para fazer e já quer abrir, já começar a digitar código, cuspir código, bater no teclado, mas ele não entendeu direito o que tem que ser feito. É muito importante a gente concentrar na definição clara do problema. Quando se fala em engenharia de software, por exemplo, a maior parte, né, dos problemas que eu tenho em projetos de software se dão com um levantamento de requisitos inadequado. Existe, eu não vou lembrar agora onde eu vi essa estatística, tá? Posso depois achar e mandar para vocês. A fonte não são vozes da minha cabeça, mas é uma pesquisa que eu já utilizei isso em aulas, que a maior parte desses problemas, por que os projetos de software falham? Por causa de um levantamento inadequado de requisitos, que vem, às vezes, uma definição do escopo da alteração, da construção errado. Então, se eu entendo e defino muito bem o meu problema, claro, do que é o problema, do que eu preciso resolver, eu consigo construir estratégias para atacar aquele problema. E o que a gente faz em programação é isso, né? É construir estratégias através de código para resolver problemas. Então, nós buscamos construir uma sequência de atividades, e aqui eu sempre falo para desenvolver em duplas, sugiro também desenvolver em duplas, e eu deixo os problemas claros, pequenos, talvez até bobo aquele problema ali, mas sempre com dificuldade crescente. Por exemplo, faça um programa que receba 2 números e retorne a soma deles. Eu trabalho com input, eu trabalho com print, eu trabalho ali com matemática. Monte um programa que receba uma quantidade de metros e retorne em milímetros.
eu já trago mais conceitos aí de matemática para o aluno poder converter. Dou a ele a possibilidade de pesquisar à vontade, de olhar no Google, não tem problema, porque a pesquisa faz parte da solução. Hoje, eu desenvolvo alguma coisa no meu trabalho, eu tenho que pesquisar, eu tenho que ter a melhor biblioteca, eu tenho que achar um código no GitHub para facilitar o meu trabalho. Então, pesquisar faz parte. Proibir de pesquisar? Não, pode pesquisar. Escreva um programa que lê a quantidade de dias, horas, minutos, segundos, calcule o total em segundos. Algumas conversões matemáticas, nós vamos começar a complicar. A dificuldade, então, é crescente, é isso que eu comentei agora. E por que eu falo em dificuldade crescente? Então, agora eu vou trazer só um conceito para vocês. E é interessante como as disciplinas se misturam e acaba que a gente faz um corte transversal. O Madruga faz isso com vocês, trabalhar com matemática, trabalhar com programação. A gente trabalha aqui com programação, estamos falando aqui de ensino, aprendizagem, podemos trazer aqui conceitos de educação. A base do meu mestrado se deu em um conceito chamado ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal. Esse é um conceito de Vygotsky, que é um pesquisador da teoria histórico-cultural da educação, onde ele prevê o seguinte: eu tenho aqui um aluno que ele tem um determinado conhecimento, que é um nível de desenvolvimento real. Ele já tem um conhecimento prévio. E eu tenho aqui um nível de desenvolvimento potencial, aonde eu quero chegar. Entre o real e o potencial, eu tenho aqui um espaço. É nesse espaço que eu vou atuar. É nesse espaço que existe a zona de desenvolvimento proximal. Ou seja, zona das funções intelectuais ainda não devidamente amadurecidas, mas na iminência de sê-lo. Então, é a diferença entre o real e o potencial. E essa linha pontilhada indica que ela varia de pessoa para pessoa. Por quê? As pessoas têm um desenvolvimento real diferentes, baseado em sua própria história, conhecimento prévio, tá? E eu tenho um desenvolvimento potencial, onde eu quero que aquele aluno, que aquele indivíduo, que aquela pessoa chegue. E eu atuo na zona de desenvolvimento proximal. Se eu aumento a dificuldade de forma muito forte e drástica, eu bloqueio. Se eu deixo isso muito fácil, eu gero desinteresse. O Madruga gosta demais de videogame, campeão aí de Street Fighter. Eu fiz minha pesquisa sobre gamification no doutorado também, que é o uso de mecânicas de jogos na educação. E o Madruga sabe muito bem disso, né? Se a dificuldade ali está muito fácil, você perde o desinteresse, você perde o interesse, você perde a empolgação de passar aquilo ali. A chave é encontrar o nível ótimo desse desafio, nem mais, nem menos. E esse nível ótimo, muitas vezes, ele é individual também. Acho que é mais ou menos por aí que eu queria passar para vocês. Então, aí eu vou aumentando aqui um pouco mais a dificuldade, falando para converter Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Celsius. Pergunte a quantidade de quilômetros percorridos, isso tudo para ser resolvido em Python, tudo para ser desenvolvido ali, um programinha, um trecho de código em Python. Calcular a redução do tempo de vida de um fumante, né? Sabendo que string converte valores numéricos para string, calcule quantos dígitos há em 2 elevado a 1 milhão. E muito desses exercícios, o que é interessante? É que a comunidade de software livre, a comunidade de Python, de Linux, ela se ajuda. Então, o Fernando Massanori me passou muito conteúdo. O Diego Silveira Costa Nascimento, eu coloquei aí embaixo, me passou muito conteúdo. E do mesmo jeito, depois que eu montei, todo o conteúdo que eu desenvolvi está gratuito, está aberto, o exercício, o vídeo, eu até vou comentar isso no final. Isso faz parte, né? O Madruga é muito envolvido na comunidade de software livre também, de Linux, e ele sabe que a gente tem isso daí com o objetivo sempre de difundir, de trazer mais pessoas para a comunidade. Um outro ponto interessante, pessoal, é que eu sempre busco o trabalho colaborativo. Por quê? Quando você vai trabalhar no mercado, você não está trabalhando sozinho.
você vai trabalhar junto com um time, com pessoas, com colegas. Então, para que eu vou pedir para o meu aluno fazer algo individual? O objetivo dele de aprender tem que ser construído também de forma colaborativa. Eu tenho ali vários colegas trabalhando em conjunto, resolvendo o problema. E aí eu aproveito o conhecimento de um, que é melhor em matemática, o outro manja mais de Python, o outro conseguiu entender melhor aquilo ali, e juntos conseguem uma solução. Pesquisando no Google, eu só peço para não achar a solução pronta, né? Porque você realmente não vai ter desafio nenhum. Mas pode pesquisar, pode entender a melhor função a ser utilizada, né? O trabalho, então, é em equipe, o trabalho é online e o trabalho tem a supervisão do professor. Porque, lembra que eu falei? O professor, ele é o papel ali principal. Não é melhor, não é pior, mas ele é o papel principal, o papel central do processo de ensino-aprendizagem, responsável por mediar. Então, ele passa a atividade, conduz, supervisiona e, ao final, é importante o professor, e quem é licenciado em computação, por exemplo, a Madruga acho que tem licenciatura em computação, o Bruno que está aí também, foi meu aluno, ele tem licenciatura em computação. Sabe que depois que você dá uma aula, você faz aquele fechamento, né, e vê o que deu certo, o que não deu, faz o ciclo PDCA, retroalimenta. E depois também, algo também que sempre eu busquei explorar, é prática de mercado. Como eu tenho experiência de mercado, porque nós temos dentro das universidades muitos professores que a vida inteira foram professores, cientistas, estudaram graduação, iniciação científica, mestrado, doutorado e sempre estiveram ali. E no meu caso, como eu tive oportunidade de trabalhar também no mercado, eu consegui casar tanto o conhecimento acadêmico quanto as práticas de mercado e busquei trazer isso para dentro das aulas, para que o aluno já comece a se ambientar. Por exemplo, eu trouxe aqui a plataforma Lattes, que não é mercado, mas é acadêmico. Eu pedi para todos os alunos se inscreverem na plataforma Lattes. E o GitHub, todo mundo colocar código no GitHub. Eu compartilhei o meu conteúdo pelo GitHub. Já teve dia que eles tiveram que responder a chamada fazendo um merge request para o GitHub. Como é que faz isso? Se vira, procura, faz, tem que dar um MR naquele repositório, senão você vai ter falta, né? Lógico, afinal a gente dava uma dica, mas o desafio era esse. Então, todos os alunos criaram o GitHub, alimentaram com todo o material que produziram nas disciplinas, nas aulas. E um outro aspecto muito importante, que eu enfatizo que o Madruga faz isso também com vocês, é a atuação transversal, é a atuação multidisciplinar, certo? Ou seja, eu trabalhava com SQL, ou SQL, né, que é banco de dados, trabalhava com web, com programação, com especificação e com gerência de projetos. Por quê? Eles eram um grupo, tinham que se autogerenciar, me entregar, eu pedi um escopo, pedi para montar um quadrinho, Kanban. Isso, Madruga, obrigado por você colocar aí. Então, tudo isso aí atuava de forma multidisciplinar. E isso é importante, porque você não vai só olhar para o Python. Seu Python tem que comunicar com o banco de dados, tem que consumir um web service. Tem que buscar informação em um endpoint. Eu tenho que juntar tudo isso, tenho que misturar tudo isso. Tudo que nós fizemos foi aberto e foi publicado. Então, esses foram os passos, né? Da simplicidade, trabalho colaborativo, prática de mercado, e tudo ser aberto e publicado. Então, GitHub, no Ripple e no YouTube. Está tudo lá, essas aulas. As aulas online, nós tivemos, foi no período da pandemia, muitas aulas online, por isso nós gravamos muitas dessas aulas, de várias disciplinas, eu vou mostrar para vocês. Esse aqui foi um post que eu fiz, onde eu publiquei todo o conteúdo, todas as aulas de tópicos avançados de banco de dados, programação orientada a objetos, gestão de TI e uma outra disciplina, eu vou até olhar aqui.
Então, acho que foram 4 ou 5 ao todo, né, que eu trabalhei na época. PO, gestão de TI, tópicos avançados de banco de dados, tem mais aqui. Então, está tudo também aqui dentro do YouTube, e os links estão lá no site, claro. Aí eu trouxe aqui só para vocês verem algumas coisas que nós fizemos. A gente montou um jogo da velha em Python. Você joga com X, o computador joga com O. Aqui não tem inteligência, né? Aqui é randômico. Você marca o X, ele sorteia o que está livre e marca aqui o 0. Utiliza o teclado numérico para jogar. Você começa. Aí a gente fez esse joguinho da velha, foi bem legal, o código está disponível. Nós fizemos aqui uma consulta do valor do dólar para o aluno saber que eu posso buscar informação, consumir informação de um web service. Então tem esse awesomeapi.com.br, que é um web service para você buscar o valor do dólar. Aí nós fizemos uma consulta e trouxemos essa informação para poder mostrar qual é o valor do dólar. Então, assim, bem bacana ficou isso aqui. O pessoal já viu rodando ali na hora, muito simples. Se eu fosse fazer isso aqui em Java, eu ia gastar, por ser mais verboso, eu ia gastar muito mais linha de código, né? E trabalhando muito com o CRUD, né? O que é o CRUD? Create, Retrieve, Update e Delete. Eu vou inserir coisa no banco, eu vou selecionar, eu vou atualizar, eu vou excluir. Fizemos uma agenda telefônica guardando a informação em um banco de dados SQL. Então, eu misturei tudo aí. De forma gradativa, com desafios, construindo, mas nós misturamos tudo. E aqui são alguns dos meus do trabalho, né, que a gente vem desenvolvendo. O Madruga participou comigo em alguns projetos. Por exemplo, aqui nesse livro aqui, bem mais do que só programar. O Madruga esteve com a gente aqui nesse projeto. Aqui tem livro de SQL também, de Linux. Estão todos aqui na Amazon, né? E quem tiver interesse, se inscreve no meu site, porque uma vez no mês, esses livros eu coloco gratuito, porque a Amazon me dá essa possibilidade, que o objetivo é esse, né? É difundir. Eu coloco gratuito e mando lá na newsletter e o pessoal pega bastante. Então, só se inscrever lá no site, baciotti.com. Esse aqui é o site principal, seria o blog lá, com muito conteúdo, e tenho esse aqui é onde eu tentei centralizar, e eu coloquei também todas as palestras que eu já ministrei, tem também aqui dentro, tá? De uma plataforma, e tá tudo aí. E é isso, pessoal. Era só dar esse recado para vocês, falar um pouquinho de Python, falar um pouquinho de educação, e no mais, agradecer demais a oportunidade que o Madruga me deu. Igual eu comentei, Madruga, vou reforçar aqui, eu preparo mais conteúdo, venho trabalhar com vocês outras vezes, sempre que você me chamar. Agora que consegui terminar aí após o doutorado, nós temos que devolver aí para a academia o que a gente aprendeu e estudou nesse tempo, né? E é isso, Madruga. Obrigado. Se tiver algum comentário, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Tá. Primeiramente, agradecer aí mais uma vez, Thiago, pela parceria, pela disponibilidade, porque eu queria compartilhar, claro, a maioria dos nossos alunos aqui do curso que a gente está executando está tendo o primeiro contato com a programação, alguns já têm um pouquinho mais de experiência, mas muitos têm interesse em pensar além do curso, pensar a longo prazo, em uma carreira, em como, vamos dizer, o mercado de trabalho, e acho que muito do que tu passou já extrapola do conteúdo, era exatamente isso que eu queria, que a gente normalmente trabalha. E aí uma das coisas que eu digo assim, que tu fala ali, e é bem certeza assim, a questão hoje talvez não é somente dominar a ferramenta em si, mas compreender tudo que envolve. Então quando a gente fala de tecnologia hoje, tecnologia programar, como eu digo para eles, a inteligência artificial por um código simples vai fazer. Só que vocês têm que compreender o que a inteligência faz. Ela pode auxiliar vocês desde que vocês saibam realizar as perguntas corretas e saibam interpretar as respostas. E talvez um dos pontos que a gente ainda não começou a trabalhar seria essa questão
e talvez não tenha nessa primeira versão do curso, mas a longo prazo a gente pode pensar melhor. O trabalho colaborativo, que é extremamente importante, como o Thiago bem frisou. Eu acho que, e tem até aquela frase clássica, um homem sozinho faz uma longa jornada, mas para percorrer grandes caminhos somente em grupo, em conjunto. E eu acho que tem muito disso, assim, tipo, nesse momento a gente está ensinando em grupo, mas a gente vai tirando as dúvidas, vamos dizer assim, de forma individual. E o ensino de informática, hoje, a gente vê que é um ensino diferenciado, não é aquele negócio de respostas pontuais, é uma construção do conhecimento, do conteúdo de forma coletiva. E eu acho isso que é importante, assim, parece que ensino médio a gente ainda tem muito disso, de simplesmente estar ali para responder uma pergunta, aquele modo Enem, vamos dizer assim, tu vai acumular o conhecimento só para responder a pergunta, mas não quer dizer que tu vai compartilhar, que tu vai construir algo. Quando a gente está construindo algo em termos de computação, tu já pode ter o teu portfólio, compartilhar o código. Isso eu acho bem importante que tu frisou. Isso. Madruga, eu quero só puxar dois ganchos no que você falou. Primeiro, sobre inteligência artificial. Eu tô estudando agora alguns conceitos de Flutter e eu achei muito bacana aqui no curso o professor falando sobre Flutter, que é para desenvolvimento mobile, né? Até uma ferramenta chamada Flutter Flow, muito bacana. E ele foi desenvolver um sisteminha lá de tarefas, né? Tarefas e tal. E aí ele montou uma estrutura de banco de dados, um banco de dados orientado a documentos, lá do próprio Google, né? E ele falou assim, olha, se você tiver dúvida aqui em como montar, você pergunta no chat GPT que ele já te mostra a estrutura do que você quer. Você explica o seu problema e ele já te mostra a estrutura, o seu DRE, a sua base de dados prontinha, estruturada para você. Então, assim, nós temos que saber utilizar isso. Eu usei, numa época eu estava desenvolvendo muita coisa no meu trabalho atual, eu usei o Microsoft Copilot da GitHub. Cara, você comenta a função que você vai desenvolver, ele traz pronta para você. Eu quero, você coloca um comentário, você faz uma def lá, Fibonacci. Aí você espera um pouquinho, ele pensa e já traz o código pronto. Se você não gostou da abordagem que ele solucionou, tem um atalho lá, ele já traz uma outra abordagem diferente, porque foi uma sacada muito interessante. Ele pegou todo um repositório, ou muitos repositórios de código aberto dentro do GitHub e usou isso para alimentar a inteligência artificial. Então, isso é muito bacana. E só para fechar também, outra coisa que você falou, né? Não é só você fazer uma pergunta e responder, é o que Paulo Freire traz como a educação bancária, né? A educação bancária, na visão de Paulo Freire, é onde você deposita o conhecimento e depois você saca esse conhecimento novamente. O aluno ele decora para poder responder uma questão na prova. E não é isso que eu quero. Não é isso que a gente, como educador, como professor, tem que almejar. Não é essa educação bancária. Eu tenho que ter conhecimento científico, sim, sempre. Conhecimento técnico, sim. Mas eu tenho que estimular também o pensamento o quê? Crítico. Pensamento de construção. Né? Então, é isso que você falou. Não, mas eu só vou lá e vou responder a pergunta. Não. Isso é educação bancária, não é isso que a gente busca. É construir o conhecimento. É você ter argumento, é você entender e você até mesmo usar o pensamento lateral, né? A solução é essa, mas vamos pensar na solução alternativa, por que não? Então, eu acho que isso é muito bacana. E nós, enquanto professores, né, Madruga? Você também é professor, a gente tem essa missão, né, cara? De incentivar, de buscar aí que os alunos, eles peguem todo esse conhecimento técnico e sejam muito proficientes do mercado de trabalho com aquilo ali, mas sempre com aquele estímulo da crítica, de perguntar, de construção do profissional completo, né? Acho que faz parte disso daí. É isso. Sim, não, eu acho perfeito essa tua colocação, porque realmente eu incentivo o pessoal até a utilizar a inteligência artificial, mas tem que saber até onde a inteligência vai construir o código, vai resolver o problema e como utilizar isso. E também, na realidade, isso não vai ser só com a inteligência artificial, mas hoje as formas como se adquirem conhecimento através da internet tem que se ter essa curadoria, esse bom senso para saber
de onde retirar o conteúdo, como trabalhar ele. Então, tudo isso eu acho que faz parte desse pensamento. Quem está pensando a longo prazo em trabalhar com informática vai ter que ter muito essa questão de autonomia, que é outra coisa que eu, apesar de construir as aulas, eu também coloco muito conteúdo de terceiros para dizer, quem tiver interesse pode trabalhar a partir disso, expandir, vamos dizer assim, e que é algo que é invariável. A tecnologia é cada vez mais rápida, como tu bem falou, agora está trabalhando com Flutter, daqui a pouco pode surgir outra tecnologia mobile interessante. Então, o ritmo chega a ser até engraçado, como a gente fala, livros na área de tecnologia muitas vezes trabalham com a parte mais técnica, ficam obsoletos rápidos. Livros que trabalham com conceitos abrangentes ainda vão durar mais tempo, mas livros que vão trabalhar, eu estava até vendo livros que um dos livros que eu utilizei como base na construção do curso, saiu uma versão nova dele, do Nilo Peçanha, se eu me lembro é o sobrenome dele, e ele simplesmente já está na 4ª edição, eu acho, em menos de 10 anos. Se a gente parar para pensar o ritmo de um livro normal, isso é um ritmo bem intenso, é quase um lançamento a cada 2 anos, 3 anos, ele está tendo uma revisão desse livro. Madruga, é interessante isso que você falou, cara, porque eu gosto muito de explorar fundamentos e conceitos-chave, conceitos ali básicos, né? Porque a tecnologia muda muito facilmente, só que aqueles conceitos fundamentais sempre vão existir. Então, quando a gente fala de estudar o algoritmo, de entender laço, de entender qualquer linguagem que vier, eu vou ter uma estrutura, por exemplo, de decisão if. Pode ter outro nome, mas eu vou ter aquilo ali. Então, esses conceitos fundamentais é muito importante a gente assumir. Outra questão que eu quero só comentar, que essa semana eu vi uma frase muito interessante do Sam Altman, que ele é o CEO lá da OpenAI, lá, né, do ChatGPT. Ele postou no Twitter, eu até salvei, ele falou o seguinte: nós estamos vivendo o melhor ano, com exceção dos que estão por vir. Por quê? Acho que muita gente ainda não entendeu que nós estamos vivendo um momento de ruptura. O ChatGPT, a inteligência artificial, não é só um brinquedinho, né? É algo que chegou realmente para revolucionar muita coisa. E quando ele fala que nós estamos vivendo o melhor ano, porque são versões novas que vão sair, já tem um monte de coisa prevista, só que é o melhor ano que isso vai acelerar de forma, arrisco dizer, exponencial. Eu imagino que nós já fazemos hoje, cara, se a gente fizer um exercício de futurologia e pensar daqui 20 anos, essa inteligência artificial sendo utilizada para descobrir cura de doença, de desenvolver código mais rápido, trabalho mais rápido, tanto é que se fala hoje de renda universal. Por quê? Nós vamos chegar num nível que o trabalho vai ser conduzido de forma autômata aí, por uma inteligência artificial, por uma estrutura, que as pessoas não terão mais que trabalhar. Só que se elas não trabalham, elas não consomem. Então vem aí esse conceito de renda básica universal, que já é testado em alguns países, inclusive. Então, dá para a gente pensar que o futuro vai ser muito interessante. E o futuro já é agora, já estamos vivendo isso daí. Né? A inteligência artificial não é só para te ajudar aqui no seu código, no seu trabalho. Eu até brinco que é o meu estagiário, né? Porque eu preciso de alguma coisa repetitiva ali, eu peço para IA e resolve, lógico, depois eu reviso, olha se está certo, é o estagiário, você acompanha o trabalho do estagiário. Né? E eu posso muito bem hoje instalar um LLM local na minha máquina. Eu baixo uma imagem aí de 2 GB e instalo localmente na minha máquina, rodo no VMware, uma inteligência artificial, cara. Talvez não a última, né, o ChatGPT 4, 5, mas eu tenho algo ali para me ajudar em código. Então, é algo que eu entendo que foi um marco, na palavrinha da moda, né, disruptivo dentro da TI como um todo. E a galera, eu não sei se a galera entendeu o nível do que nós estamos vivendo, cara, hoje, sabe? Isso empolga, né? Nós estamos vendo uma coisa tecnológica muito forte, marcante, impactante, mas eu trago também aqui um questionamento e uma provocação que é assim: progresso de um povo não é progresso tecnológico.
O progresso de um povo, Madruga aí é da filosofia também, ele sabe, é a arte de viver bem, de saber conviver. O progresso do povo não é um computador de última geração, um progresso só tecnológico. Eu tenho que olhar aí relações humanas, né, pessoas também. Onde está esse equilíbrio? Qual é, aproveitando ainda mais a filosofia que você gosta, qual é a justa medida? Não é isso? E a gente que está hoje atuando, né, formando pessoas, Madruga, nós temos muito também essa responsabilidade, né, de incutir aí, de despertar nas pessoas essa fagulha de que o conhecimento técnico-científico vai pôr dinheiro no seu bolso. Isso está muito bom, tem que ser isso mesmo, tomara que você ganhe muito dinheiro, é isso mesmo. Agora, e essa percepção do que é realmente o progresso, né? Tudo que eu estou fazendo ali, de que forma eu impacto o mundo e a sociedade. Eu acho que a gente às vezes viaja um pouco nessas discussões, mas é interessante pensar, né? Porque o programador atual, de 10 anos atrás, não é igual ao atual, e daqui mais algum tempo, a abstração que eu vou chegar, graças à inteligência artificial, vai me permitir jogar o problema e esperar a solução pronta. Já temos aí plataformas low code, no code, né? Então, cara, eu acho que é muito pra gente pensar isso aí, né, Madruga? Sim, eu acho que conecta bem com isso tudo que tu falou, assim, de certa forma, cursos e formações vão auxiliar certamente na formação profissional, mas tem que ter essa vontade, essa fagulha, o gancho ali que desperta para correr atrás de novas tecnologias, não só de tecnologia, mas também de conhecimento da área das humanas, o que se chama até a questão dos soft skills, tem toda a questão de hard skills, soft skills seria essa questão mais do dia a dia, de gerência de projetos, de diálogo, de comunicação, enquanto hard skills sim seria o que a gente está mais ou menos trabalhando dentro desse escopo de ensinar programação, tá? E é bem interessante que isso que tu falou do perfil dos programadores ao longo do tempo cada vez se modificar mais. Podemos notar isso, é só ver assim, quem é programador ali de 30 anos atrás. Normalmente a gente tem um perfil mais fechado, o pessoal que era da exatas, a maioria homem, todo, vamos dizer assim, um retrospecto de já ter o acesso à informática em casa, ter, vamos dizer assim, uma vantagem, porque naquela época o computador era muito mais difícil de ser acessado, era bem mais caro, ou só estava disponível dentro de universidades, centros técnicos, enfim. E hoje a gente vê, já com 10 anos de diferença, como as gerações posteriores vão sendo cada vez mais diversas, com cada vez visões diferentes. Hoje em dia tu não precisa ser aquela pessoa somente das exatas. Tu pode ser, muitas vezes até eu digo, programar não é mais só programar, também programar tem um pouco de ser artista, tem um pouco de criar, tem um pouco de inovar. E aí o que eu digo até tem uma definição muito boa que eu vi num livro outro dia, que inovar na realidade é conectar duas áreas que aparentemente não são conectadas originalmente. Então quando a gente vê hoje a tecnologia que já nos permeia de certa forma, em algum momento, por mais que para nós pareça ser corriqueiro, a inovação em algum momento esteve presente. O Thiago tem mais ou menos a mesma faixa de idade aí, então o Thiago pegou a época que celular era simplesmente ligar e mandar mensagem. Teve um certo tempo que era só ligar também. E de certa forma foi evoluindo e conectando com coisas que até se forem ver a história do smartphone moderno hoje, teve muita coisa que teve resistência. Por exemplo, o pessoal que tinha, vamos dizer assim, de certa forma, os donos do mercado em uma certa época, era a Nokia, a RIM e a Ericsson, exatamente. Eles não acreditavam no potencial, durante um bom tempo, dessa questão de utilizar o celular com uma tela touch, que é o que a gente vê hoje em quase todos os dispositivos. Hoje em dia já é o contrário, teclado físico, aquela realidade mais assim, a gente vê só no famoso celular do assaltante ou celular do vovô.
não é algo tão popular. Então, acho que para todo mundo aqui, talvez outra mensagem interessante seja essa, tipo, talvez vocês hoje não se vejam como alguém que possa estar programando, mas isso não quer dizer que a longo prazo, investindo na área, correndo atrás, vocês possam compreender, até porque dentro da área de programação, e de toda a área, não só da programação, mas da computação, da matemática, existem diversas sub-áreas, cada um vai ter um nicho, não tem como todo mundo dominar tudo. Hoje em dia tem a questão de design, tem a questão de design focado para aprendizagem, tem a questão de programação back-end, tem a programação front-end. Se a gente vai começar a falar aqui em termos de linguagens, tem C, C Sharp, Python, PHP, Java. Tem gente que trabalha com tecnologia que não trabalha com programação. Tem gente que vai trabalhar ali, como falou o Thiago, com a parte de engenharia de software. Então, enfim, comecem, talvez o maior incentivo que a gente pode dar, não somente o conteúdo do curso, que eu espero que, obviamente, vocês aprendam, para quem é meu aluno e para quem é aluno do Thiago também, mas pensar em como vocês, a longo prazo, vão estruturar a carreira de vocês, aonde buscar o conhecimento, o que, de certa forma, interessa mais a vocês. Talvez, nesse primeiro momento, nem tudo seja uma linha reta, e isso é bom, que seja, de certa forma, a carreira de vocês, o processo de ensino, de aprendizagem, seja cheio de curvas. O Thiago mesmo é alguém que também tem uma formação diversa, eu tenho... a minha formação é na parte de análise e desenvolvimento de sistemas, também sou formado em marketing, tenho pós-graduação na área de educação, tenho pós-graduação na área de comércio e, ao mesmo tempo, hoje estou estudando educação e me vejo a longo prazo estudando educação, como até o Thiago estava falando no privado antes, pensando daqui a pouco num concurso para professor e virar professor efetivamente. Então, eu estou com 37 anos aí, tenho ainda um bom tempo, acredito eu, espero eu, e eu acho que isso é um processo que vocês sempre vão estar aprendendo. Eu acho que a gente tem que desconectar um pouco daquele processo onde a gente simplesmente vai estudar primeiro grau, segundo grau, faculdade, trabalha, se aposenta, cemitério. Pensem no processo de aprendizado como algo contínuo, algo que vai fluir junto da vida de vocês. Eu acho que os grandes profissionais hoje têm isso. Algumas vezes vocês, daqui a pouco a área está mudando, vocês vão ter que se readequar, vão ter que estudar mais, vão ter que mudar um pouco a direção, vão ter que pivotar. Isso é um termo extremamente importante. Procurem depois pivotar, é uma questão de mudança de direção. É muito utilizado em empresas, mas eu acho que também tem uma conexão direta com pessoas, e eu acredito que isso é vital para pensar uma carreira a longo prazo, porque não há mais aquela carreira como a gente pensava antigamente, tá? Aquela carreira onde a gente pensa simplesmente começou e terminou, e assim seria bom, vamos dizer assim. Hoje em dia a gente vê muitas áreas que morreram, outras que mudaram de lugar. Eu, quando comecei na informática, ainda existia a questão do digitador. Eu tenho curso de digitação ainda na época da máquina de escrever. Nunca pensei que seria uma profissão para mim, mas pelo menos vamos dizer assim, tenho diploma em algum canto. Acho que está até no meu Lattes, se ratear, está lá no meu Lattes. Então tudo isso é importante, tá? Não existe conhecimento ruim. O ruim é não saber onde adquirir o conhecimento. Nossa, Madruga. Madruga, você sabe disso, eu admiro demais. Você, como sempre, é muito... É brilhante, cara, nas suas colocações. Não, muito, muito legal, cara. Isso. Eu não tenho que complementar nada. Você falou tudo isso aí. Parabéns. Eu só quero... Não é complementar, só quero falar que a sua analogia com a linha reta, né? Eu acho que a minha vida, acredito que a sua também é uma linha reta. No máximo até amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer. Você já me falou aí de uma curva, do concurso para professor, né? Eu acho que isso é na vida de todos nós. A gente já está, às vezes, um pouquinho mais tempo de estrada, mas eu não posso sentar em cima do conhecimento que eu tenho que estar sempre aprendendo coisas novas. Estou estudando Flutter agora. Vou usar isso no meu trabalho? Diretamente, talvez não, mas indiretamente, todo esse cabedal de conhecimento da formação múltipla que você tem, eu tive a oportunidade também de ter uma formação múltipla,
Eu aproveito tudo, cara. Eu aproveito a administração, as ciências contábeis, as licenciaturas, aproveito tudo, né? E você constrói o seu conhecimento. Mas acho que você deu o recado aí, deu a letra muito bem, né? Eu acho que é por aí. É isso. Bom demais. Não, e até complementando, acho que alguns ali se manifestaram no chat, aliás, fiquem à vontade para se manifestar, o Thiago daqui a pouco vai ter que sair, mas quem quiser conversar um pouquinho mais hoje, a aula do curso a gente foi para esse lado um pouquinho mais carreira do que só matemática em si, porque a gente viu que tinha muita gente interessada dentro dos que estavam realizando nosso curso e a gente fez essa parceria com o Thiago. O Adam ali comentou que ele já estava fazendo programação, mas a maior dificuldade dele é se enxergar trabalhando e imaginar como seria o trabalho em si. Adam, eu posso te dizer que talvez ninguém possa te afirmar como vai ser o trabalho em si a longo prazo, porque assim, hoje a gente vê cada vez mais dinâmico o mercado de trabalho, mas claro, algumas coisas são fixas. Uma coisa que eu posso dizer, tipo, eu comecei, sou formado em eletrônica também, comecei trabalhando com manutenção de computador. E eu era muito bom nisso. Até hoje eu ainda dou uma manutenção, fui eu que montei meu último computador aqui e tudo mais. E durante muito tempo eu achava que aquilo era eterno. E hoje a gente vê que quem focou só em manutenção, e principalmente só de computadores, porque hoje em dia a gente vê que desktop não é mais tão popular como era antes, acabou ficando para trás. Então, de certa forma, assim, tipo, todo esse ciclo que a gente está falando de estudar e tentar sempre ir evoluindo vai fazer parte da tua carreira, tá? Então, ao mesmo tempo que parece, vamos dizer assim, que dá um medo, dá um frio na barriga, eu vou te dizer que é comum, é normal. Quem se forma ou se formou para dar aula, por exemplo, há tempos atrás, ainda era, não estou falando nem da área de tecnologia, mas da área das humanas, da área da matemática, da área das exatas. Era basicamente tu dar aula utilizando lá o mimeógrafo, que ainda vinha antes do Xerox. Xerox chega a ser uma tecnologia muito avançada, o mimeógrafo com aquele cheirinho de álcool na narina do aluno, e o quadro negro e giz. E hoje a gente já vê uma tecnologia completamente diferente para quem dá aula. Tu já vai ter a possibilidade de fazer o PowerPoint, tu já vai ter a possibilidade de disponibilizar aula para o aluno, tu vai poder repassar o material para o aluno a partir do celular, como a gente se comunica ali dentro do nosso curso. Então, tudo isso eu digo assim, a longo prazo tem muitas coisas que vão sendo modificadas. E eu acho que isso talvez conecte com cada um de vocês que estão ainda nessa fase de definir, a maioria de vocês, para que lado vai a carreira. Muito bom. Beleza. Madruga, então, mais uma vez, eu te agradeço. Eu preciso sair, eu ainda tenho que fazer um atendimento daqui a 25 minutos. Perfeito. Nós teremos outras oportunidades. Gente, o Madruga e eu já gravamos até podcast. Depois você passa para os meninos para escutar aquela nossa conversa. Claro. Lá. Mas, beleza. E, pessoal, eu estou à disposição. Podem me chamar. Tem meu contato, meu e-mail lá, tudo no site que o Madruga passou. E eu coloquei também, aí em cima. E é isso. Tá. E fazer agora uma pequena homenagem, piada interna aqui com o Thiago, que quando o irmão dele se formou no mestrado, ele fez uma montagem com diversos mestres famosos, vamos dizer assim, e agora o Thiago, na sua primeira palestra como doutor, também agora temos os doutores ilustres aí, então Thiago agora faz parte desse hall da fama aí, e agradeço muito, espero que a gente tenha mais oportunidades para trocar uma ideia. Tá. Eu vou seguir falando aqui com o pessoal, o Theo já até lançou uma dúvida aqui do curso, eu vou dar uma falada aqui com o pessoal, mas, cara, sem palavras, sem comentários. Espero que a gente tenha oportunidade de seguir essa parceria e depois já vou te mandar um link lá no privado de um evento para a gente participar que está aberto lá para... Ótimo, faz isso. Cara, você tem que me sinalizando essas coisas, eu estou meio alheio, vai me colocando na boa aí, Madruga. Cara, muito obrigado e obrigado aí a todos que tiveram a paciência de escutar, espero ter contribuído um pouco com vocês e que tenhamos outras oportunidades de conversar mais. Boa noite, pessoal. Obrigadão, viu? Perfeito. Valeu, Thiago. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, agradeço a presença de todos. Eu acredito que deve ter passado bem aí a ideia que a gente queria diversificar um pouco, assim, para não ficar
só naquele resolver problema ali e ver aula do curso. Eu vou aproveitar, quem tiver alguma dúvida para tirar sobre a aula, eu posso também auxiliar. O Theo ali já se manifestou. Só vou ver aqui rapidinho os comentários. E passar mais uma vez, se alguém não... Eu acho que todo mundo já preencheu, mas... E não esqueçam também o site do Thiago, eu vou botar lá depois o material dele, vou copiar e colar aqui mais uma vez. Ele tem muito material, questão de videoaula, aberto, código, enfim. E tem uma didática fora de série, eu acho que ainda tem muita trilha para chegar na experiência que ele tem dando aula. E só vou ver os comentários aqui para ver se eu dou uma complementada, tá? A Daniela comentou ali que a linha da formação dela tá em zigue-zague. Eu acho que é normal isso. Realmente eu acho que cada vez mais não tem como escapar disso. Às vezes um pouco por a gente não conhecer exatamente todas as nossas habilidades, vamos dizer assim, tudo que a gente tem interesse em trabalhar, mas também ao mesmo tempo por pensar assim, talvez como vamos trabalhar, que aí conecta um pouco com a questão que o Adam falou, tipo, é difícil hoje definir, o mercado é bem diferente, talvez você não trabalhe diretamente, por exemplo, eu sou formado na área de eletrônica, trabalhava com manutenção, hoje trabalho com suporte na parte de educação à distância e no futuro penso em ser professor. Não sei se somente de informática, mas também tem outras áreas que eu tenho interesse. Se eu tiver a formação adequada, vamos dizer assim, é tudo uma questão de tempo. Eu acho que isso também vale para vocês, tá? E a Daniela também comentou que se vê no mercado de trabalho, mas tem a questão de não dar certo. Na realidade, tipo, tem muita coisa que vai dar errado, até aproveitando e compartilhando um pouco da minha experiência. Tipo, eu já tive lugares onde eu trabalhei durante um bom tempo antes de ser concursado, e já teve lugar onde eu desisti no primeiro dia, porque eu vi que aquilo ali não batia comigo. Passei na seleção, passei na entrevista, o pessoal gostou de mim e tal, e no primeiro dia comecei ali a ver, no que eu saí para ver a papelada, que era um estágio com possibilidade de efetivação, eu, cara, não me vejo ali a longo prazo, nem a curto prazo, e vou ver outra oportunidade. Na época o mercado também estava relativamente aquecido, tinha bastante oportunidade, acho que o máximo que eu fiquei assim desempregado, vamos dizer assim, foi uns 3 meses, então sempre pulava de uma bolsa, uma oportunidade para outra. Então acho que isso também, pensem a longo prazo para vocês. Daqui a pouco vocês vão ter algumas oportunidades que vão servir, que vão agregar, e outras que a longo prazo vocês vão ter que aprender a dizer ou não, aprender a ver que aquela oportunidade não é para vocês naquele momento, tá? O Adam ali complementou que o maior medo é essa questão de se inserir no mercado de trabalho, criar um portfólio. Cara, o que eu posso te dizer assim, mudou muito a forma como a gente se expõe para o mercado, vamos dizer assim. De certa forma, hoje tudo que a gente faz em uma rede social, em algo assim, pode tanto nos prejudicar quanto nos beneficiar nessa questão de trabalho, tá? Então pensem, tudo que vocês estão fazendo, por mais que vocês achem bobinho, trivial, tudo mais, etc., compartilhem mais que uma foto numa festa, compartilhem mais que uma piada, um negocinho, comecem a compartilhar o conteúdo, o que vocês aprendem, o que vocês estão construindo. Talvez isso seja uma das coisas mais interessantes. Acredito que talvez não dê tempo, mas tem uma outra pessoa que eu teria interesse também de convidar para fazer uma aula diferente, assim, o Cristiano, que é um colega aqui de Pelotas, que ele não chegou a ter formação na área, mas ele já chegou a trabalhar para empresas de nível internacional. Ele chegou a trabalhar em uma Finbank, uma startup financeira dos Estados Unidos, ganhando num patamar muito fora da realidade aqui da região, assim, tipo, patamar para quem já estaria trabalhando há talvez 10, 20, 30 anos, e ele ali estava com menos de seus 25 anos, porque ele sempre teve muito essa mentalidade de compartilhar.
não ter o medo assim de, eu estou fazendo algo, mas é muito besta, é muito trivial. Ele foi compartilhando e foi melhorando, porque muitas vezes, ao compartilhar, tu vai se conectando com pessoas que vão ter os mesmos interesses, tá? E eu acho que isso é vital para vocês a longo prazo ter essa mesma visão. Tá, o resto ali agradecendo. Vinícius também comentou ali do medo, passei reto ali pelo comentário dele. Eu acho que a princípio da apresentação em si seria isso. Agradeço a presença, principalmente quem não é do curso aí, que o Thiago convidou, a professora Rosane convidou, a professora Rosane até ficou mais quieta, não chegou a participar aí, mas está nos escutando. E então vou abrir. Theo, eu acho que vamos fazer o seguinte, porque também já são 8 horas. Eu consigo tirar a tua dúvida. Vamos ver, tu tem o código, que aí daqui a pouco a gente abre no espaço específico lá do nosso curso, já que esse espaço era feito só para abrir para o pessoal de fora. Quando a gente abre um espaço só para dúvidas do curso em si, pode ser? Que aí a gente muda de sala de webconferência. E, pessoal, se alguém mais tem algum comentário antes de eu sair aí com o Theo, para tirar a dúvida dele, fiquem à vontade. Senão vou encerrar aqui a sessão, agradecendo, obviamente, a presença de todos vocês. Agradecendo mais uma vez, apesar do Thiago já ter saído, a presença dele. E deixar essa porta aberta para, no futuro, a gente dialogar mais sobre toda essa experiência, a bagagem, essa visão que o Thiago tem, eu acho muito interessante, tá? Mais nenhuma dúvida? Posso encerrar a sessão? Ele não está digitando, então só aguardar um pouco. Tem pressão na linha, obviamente, mas se alguém quiser comentar, fique meio à vontade. Já estou vendo que a maioria já está saindo. O Adam agradeceu, obrigado. A Lilian está só agradecendo. Eu é que agradeço aí a presença de vocês. Nós agradecemos, né? Então foi meio corrido para a gente fazer toda a organização aqui de meio que, vamos dizer assim, de última hora, mas a gente conseguiu e acho que ficou bem legal. O Thiago fez uma palestra mais quase bate-papo, assim, bem informal, mas eu acho que deve ter agregado muito ao pessoal, principalmente ainda quem está um pouquinho indefinido sobre carreira. Eu acho que talvez seja tão importante quanto o conteúdo do curso em si. Tá. Eu acho que o pessoal só está agradecendo mesmo, então vou encerrar por aqui. Theo, entra lá pela disciplina no link normal. Se mais alguém fora o Theo tiver alguma dúvida, fiquem à vontade, eu vou trocar de sala. Fecho aqui a gravação, depois vou disponibilizar esse bate-papo, também vai ficar gravado. E era isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês e até mais. Valeu!